Isso continua, gente. Só que o ouro que eles levam hoje é a nossa cultura. Não é mais o ouro que já levaram tudo, né? O amarelo eles já levaram. Então agora eles estão levando a cultura. E a gente continua, né, achando que aquele espelhinho fica encantado. Fica encantado com a música americana. Aquilo é um espelhinho. Mas não vale nada, não é nossa cultura. Não tem nada a ver com a gente. Né? Então a gente continua ainda hoje que nem índio, trocando ouro por espelhinho. E a gente precisa acordar. Precisa acordar porque o que vale é a nossa cultura verdadeira. Né? Então essa dimensão econômica que muitos países já sabem, já conhecem o valor da cultura, né? Os americanos, você sabe mais ou menos quanto é que é o PIB cultural dos Estados Unidos? Deve chegar em torno de 20%. O que eles vendem em cultura para fora, contando aí cinema, da Broadway e etc, etc. É 20% do PIB americano. Eles sabem quanto vale a cultura, né? Eles fazem essa falácia da globalização, né? Tanto que eles globalizaram o uísque para o mundo todo. Mas tá, tudo bem, vamos comprar o uísque, mas vamos levar a cachaça para lá também, né? Vamos globalizar a cachaça também para o mundo todo. Assim, quem faz cachaça somos nós, quem ganha dinheiro com a cachaça. Essa é a nossa cultura, esse é o nosso saber. Nós sabemos fazer isso. Ou alguém, por exemplo, quer ir para o Japão para ver como é que é um shopping lá no Japão. Ninguém quer ir para o Japão para ver shopping, a gente quer ir para o Japão para ver a cultura deles, ver como é que aquele povo vive, ver qual é a diferença que existe. Isso é o fundamental na cultura. Ou vá você para Paris e diga assim, olha, vamos destruir um prédio histórico desse de 600 anos aí e vamos construir um shopping. Eles te amordaçam, te botam num barco e te mandam de volta, rapidinho. Porque eles sabem que aqueles prédios deles lá, ninguém tem. E que tem muita gente que paga e viaja muito para só tomar um café naqueles cafés de Paris, né? E bater uma foto e levar para casa. Tem muita gente que quer fazer isso. Eu quero. Por quê? Porque aquilo é histórico, a história do mundo está lá. Isso vale. Enquanto a gente aqui está pegando, né, e derrubando prédios históricos para construir galpão, para construir estacionamento, como aconteceu em Jaraguá, né, derrubaram o Bar Catarinense, um prédio histórico, em processo de tombamento, para construir um estacionamento para uns 20 carros. É um absurdo, é uma insanidade que nós estamos fazendo, apagando a nossa história. E estamos construindo as cidades invisíveis, ou seja, cidades que a gente só pode ver por cartão postal, ela não existe mais de fato. Então essa dimensão econômica da cultura é ainda mais difícil para a gente entender o valor que tem a cultura, como ela se materializa economicamente. Então, se vocês perceberem esses 5 eixos que vocês vão discutir depois, todos eles estão aqui dentro. Está aqui dentro da dimensão cultural. Isso a gente precisa entender. Todos. Por quê? Porque quando lá na entrada do ministério ele falou, vai ser a abrangência, a cultura vai ser abrangente e vai ser entendida nessas 3 dimensões. Tudo, desde a primeira conferência até a segunda, está nesse debate. Esse é o nosso grande debate, né? E isso está vindo para os municípios. Por isso que vocês estão discutindo aí esses 5 eixos. Na verdade, o que vocês estão discutindo, isso aqui em Schroeder, né? Vocês viram todo ali no filme, toda a dimensão simbólica da cultura de Schroeder. Tudo, né? Como é que a gente transforma isso para o cidadão? Como é que a gente leva isso para o cidadão? E como é que a gente traz isso para a dimensão econômica? Passa adiante. E outro detalhe que foi constatado pela pesquisa pedida, a pesquisa Munique, pedida para o IBGE, é que assim, o Ministério se tocou de que não dá para fazer cultura no Brasil, porque o Brasil, como espaço de viver, ele não existe. Ninguém vive no Brasil, né? Ninguém vive no estado de Santa Catarina. A gente vive em alguma cidade. É aí que as coisas acontecem. Não dá para eu montar uma banda catarinense com 10 músicos de Itá, 2 músicos de Maravilha, um músico de Imbituba, outro de Schroeder, outro... Quando a gente se reúne, impossível. Isso vai ser uma coisa que nunca vai dar certo. Não dá para fazer nada, nem no estado de Santa Catarina, nem no Brasil,
porque isso é o pacto federativo, são organizações, né? Mas ela efetivamente está na cidade. O que acontece, acontece na cidade. E nesse estudo da pesquisa Munique, foi comprovado isso, que todas as ações culturais que ganham fôlego, abrangência, que têm participação da sociedade, são executadas de forma coordenada, estão acontecendo nos municípios, em algumas cidades, né? Então, a grande parada está aí, a coisa acontece na cidade. Passa adiante. E foi provado isso, o pior, foi visto que a maior verba investida na cultura vem dos municípios. Nós estávamos em esse estudo foi pedido em 2005, a partir da primeira conferência, e foi estudado em 2003 e 2004. Tudo que gasta em cultura, valor absoluto, percentual, valor absoluto. A participação do federal, 14,4%, 15,4%, 16%. Então está em termos de uma média de 15% é a participação do federal. Estadual, 31%, 32%, 38%, perto de 30%. A participação dos municípios na cultura, 54%, 52% e 47%. Tá? Isso significa que essa banda aqui é mantida com dinheiro do município, ou tem algum dinheiro do Estado? Não tem. A maior parte é do município. Esse estudo do Ministério da Cultura provou isso. O dinheiro está no município, né? E aí, o Gilberto Gil falou assim, nós vamos ter que parar de tentar fazer cultura de Brasília para o Brasil, que é uma sandice que não cabe, não dá. Nós temos que fazer programas nos municípios. É lá que a coisa acontece. E aí é a grande sacada e a grande mudança do Sistema Nacional de Cultura, né? E aí que vem a reforma da Lei Rouanet, é por aí, é nessa ótica e nessa direção, entendendo a cultura nas três dimensões dela e botando uma direção estratégica para o Ministério da Cultura. Qual é a meta a longo prazo? E não é a meta a longo prazo do governo do PT, ou do próximo governo, que pode ser do PMDB, ou de quem lá seja. É a meta a longo prazo do Brasil. Porque agora a gente está vendo a cultura como uma condição de Estado, não mais uma condição de governo. Lá, já em 2003, foi enviado para o Congresso a PEC 150, que muda aquela dicotomia, e está para ser aprovada agora, já passou na comissão especial e está indo para o Congresso, que, como está escrito na Constituição, todo brasileiro tem direito à educação, saúde e cultura. Vocês têm uma ideia por que está escrito lá? Por que não está escrito educação, saúde e asfalto? Por que não está escrito educação, saúde e lazer? Está escrito educação, saúde e cultura. Por quê? Se a gente tiver um cidadão com saúde, com educação e com cultura, provavelmente a gente vai precisar de menos segurança, muito provavelmente a gente vai precisar de menos manutenção do Estado sobre a máquina pública, né? Por isso, porque é a condição humana fundamental para a gente ter um verdadeiro cidadão. E aí, só que como está vinculado no orçamento a condição para educação 25%, saúde 15% e nada para cultura, a PEC 150 que vai ser votada agora está alterando isso. Lá na PEC 50 diz, a União vai ter que aplicar 2% em cultura, senão o presidente está sujeito à lei de responsabilidade fiscal. O Estado vai ter que aplicar 1,5%, senão o governador está sujeito à lei de responsabilidade fiscal. E o município vai ter que aplicar 1% da sua arrecadação em cultura, senão o prefeito está sujeito à lei de responsabilidade fiscal, igual o governador e o presidente, porque a cultura vai estar agora vinculada. Então percebe que essa mudança, que é só uma mudança de uma linha na Constituição, só uma linha, vai mudar tudo na cultura a partir de 2010. Vocês percebem isso? Porque vai ter orçamento vinculado à cultura. E para construir isso, a estratégia do Ministério da Cultura é as conferências, a montagem do Plano Nacional de Cultura, a montagem dos planos estaduais e a montagem de planos municipais de cultura. É até engraçado, porque eu vi da primeira conferência nacional e disse,
Agora vamos sentar e esperar que quando tiver plano nacional vai tudo mudar no país. Depois nos debates que se seguiram adiante a gente percebeu, cara, não vai mudar nada. Por quê? Porque a mudança vem de baixo para cima e não de cima para baixo como a gente entendia. Porque se nenhum município resolver fazer plano municipal, nunca o sistema nacional vai funcionar. Nunca teremos um sistema nacional. A gente vai